Existe uma frase que costuma aparecer quando uma celebridade morre jovem. As pessoas ao redor poderiam ter feito mais. É uma frase compreensível, mas talvez simplifique um problema muito maior. Porque às vezes, a pergunta correta não é quem falhou no final da história. A pergunta é: será que essa pessoa realmente teve uma chance desde o começo? Poucos personagens representam essa ideia de forma tão marcante quanto Sarah Lynn em BoJack Horseman. Mas, curiosamente, este vídeo não é apenas sobre ela. É sobre todas as pessoas que cresceram sendo vistas como um produto antes de serem vistas como seres humanos. Quando pensamos em sucesso, normalmente imaginamos liberdade, dinheiro, reconhecimento, milhões de fãs. Mas existe um lado da fama que quase nunca aparece. O lado em que uma criança aprende que seu valor depende da aprovação dos outros. Imagine crescer ouvindo aplausos antes mesmo de descobrir quem você realmente é. Imagine que, desde muito cedo, adultos digam como você deve agir, como deve falar, como deve sorrir e até quando deve demonstrar felicidade. Durante anos, sua identidade deixa de ser construída por experiências naturais e passa a ser moldada pelas expectativas de milhares de desconhecidos. Esse talvez seja um dos aspectos mais tristes representados por Sarah Lynn. Ela não parece apenas uma personagem que ficou famosa. Ela parece alguém que nunca teve tempo para descobrir quem era longe dos holofotes. E isso muda completamente a forma como enxergamos sua história. Existe um conceito muito discutido na psicologia chamado formação da identidade. Durante a infância e a adolescência, começamos a responder perguntas fundamentais. Quem eu sou? Do que eu gosto? Quem eu quero me tornar? Essas respostas normalmente aparecem aos poucos. Erramos, mudamos de ideia, experimentamos novos caminhos, descobrimos talentos, abandonamos antigos sonhos. Tudo isso faz parte do crescimento. Mas o que acontece quando milhões de pessoas respondem essas perguntas por você? O que acontece quando sua identidade deixa de ser construída internamente e passa a depender da imagem que o público espera ver? Na minha opinião, esse é um dos maiores temas escondidos por trás da personagem. Sarah Lynn não representa apenas uma celebridade. Ela representa uma identidade interrompida. Uma diferença enorme entre ser admirado e ser conhecido. Muitas pessoas admiravam Sarah Lynn, mas quantas realmente conheciam quem ela era? E talvez a pergunta mais dolorosa seja outra. Será que ela mesma sabia? Durante muito tempo, acreditamos que fama resolve inseguranças. Mas a psicologia mostra exatamente o contrário. Quando alguém depende completamente da aprovação externa, qualquer elogio se torna temporário. Porque amanhã será necessário receber outro, depois outro, e mais outro. A validação nunca termina, ela apenas exige doses cada vez maiores. É um mecanismo muito parecido com outros tipos de dependência. No começo, uma pequena quantidade parece suficiente. Depois, deixa de funcionar. Então, surge a necessidade de buscar algo ainda maior. Mais atenção, mais reconhecimento, mais aplausos. E quando o silêncio finalmente aparece, ele parece insuportável. É por isso que tantas pessoas bem-sucedidas descrevem uma sensação estranha quando deixam os palcos. Não porque perderam talento, mas porque passaram tanto tempo sendo aplaudidas que o silêncio começou a parecer abandono. Sarah Lynn simboliza exatamente essa dificuldade. Ela cresceu em um ambiente onde praticamente tudo podia ser substituído. Um papel, uma imagem, uma versão mais jovem, mais popular, mais lucrativa. Como alguém constrói autoestima em um lugar onde tudo parece descartável? Talvez não construa. Talvez aprenda apenas a sobreviver. Outro ponto que considero brilhante em BoJack Horseman é que a série nunca apresenta esse tipo de sofrimento
como algo exclusivo do mundo das celebridades. Na verdade, ela amplia uma questão que existe em muitos lugares. Quantas pessoas passam a vida tentando corresponder às expectativas da família? Ou das redes sociais? Quantas escondem quem realmente são para manter uma imagem considerada aceitável? Nesse sentido, Sarah Lynn representa muito mais do que uma estrela infantil. Ela representa qualquer pessoa que passou tanto tempo tentando agradar os outros, que acabou esquecendo de conhecer a si mesma. E talvez esse seja um dos maiores perigos da aprovação constante. Quando todos dizem quem você deveria ser, sobra muito pouco espaço para descobrir quem você realmente é. No fim, a maior tragédia não é apenas perder a infância. É perder a oportunidade de construir uma identidade própria. Porque sem essa identidade, cada decisão passa a depender da opinião de alguém. E quando isso acontece, viver deixa de ser uma escolha. Passa a ser uma atuação. E talvez seja exatamente por isso que a história de Sarah Lynn continua causando tanto impacto. Não apenas pelo que aconteceu com ela, mas porque ela nos obriga a fazer uma pergunta extremamente desconfortável. Quantas pessoas nunca tiveram uma chance de descobrir quem realmente eram, antes de o mundo decidir isso por elas?